Caros filhos, hoje a igreja celebra a memória de 3 santos: São Roque, Gonzales e seus companheiros. E o que podemos ver diante da vida destes homens? A liturgia se reveste de vermelho em vista do seu martírio. E, ainda que não seja propriamente a liturgia do dia destes santos, a liturgia de hoje fala-nos muito sobre o sentido do martírio. O que é o martírio? Ouvimos no último domingo que diante das perseguições, que diante das tribulações, que diante das calúnias, teríamos chance para testemunhar. Eis o que é o martírio. Martiria é exatamente testemunho em grego. E eles souberam testemunhar. E para isso derramaram seu sangue. E é exatamente um pouco daquilo que a liturgia de hoje nos mostra. Este ato de correspondência. Quem faz? Deus. Nós não temos como fazer por nós mesmos. É o Senhor que nos dá essas 100 moedas, é o Senhor que nos concede a graça, mas cabe a nós corresponder. Existem alguns que conseguirão corresponder mais, lucrando mais, outros um pouco menos, mas haverá aqueles que não querem. E é exatamente isso que Santo Agostinho apresenta quando diz que tem medo da graça que passa, porque Deus nos concede, mas não correspondemos. E talvez seja isso que a liturgia um pouco apresenta, esse ato de que Deus dá a graça. E às vezes a gente não percebe. Na primeira leitura vemos aqueles 7 irmãos e a mãe, que corresponderam à vontade de Deus, tal qual São Roque e seus companheiros souberam corresponder. Não trocaram o Senhor, não esconderam a graça que receberam por serem pertencentes ao povo em um lenço, mas corresponderam. Ainda que isso fosse dar a vida. E eles entregam sem reservas. Poderiam alguns pensar: Padre, mas a vida não é um dom de Deus? Sim. Mas a vida com maiúscula é sempre maior. A fé é sempre mais do que a vida terrena. Devemos preservar a nossa vida, sim, mas somos chamados a muito mais buscar a vida. E por isso nosso Senhor diz que quem ama a sua vida mais do que a Ele, não é digno dele. Quem foge da cruz, quem foge da correspondência, estes homens não fugiram. E um a um, aqueles irmãos foram entregando-se, derramaram o seu sangue para corresponder à vontade de Deus. Também, estes nossos irmãos, apóstolos do nosso meio, é fato, foram emissários diante da colonização ainda na América Espanhola, ao sul das Américas. Mas hoje essa região compreende o Brasil. Talvez alguém já tenha visto aquele filme A Missão, corresponde um pouco daquele contexto. E ver exatamente isso, a correspondência, o querer fazer a vontade de Deus, o lucrar com aquilo que o Senhor lhes concedia. E é belo ver aquilo que aquela mãe falou na primeira leitura: olha, eu te gerei, mas não fui eu que te formei no meu ventre, não fui eu que te concedi a alma, não fui eu que busquei corresponder diante daquilo que o Senhor me confiava.
Eu te peço, corresponda. Corresponda. E se essa correspondência é entregar a própria vida, que o faça com alegria. E aquele jovem o fez. Esses santos também o fizeram. Anunciaram, ainda que com a própria vida. E ver o quanto floresceu. O quanto, justamente, esta região da América do Sul tem uma ardente fé. Eles verdadeiramente souberam semear. E a frase de que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, podemos ver na prática. E a nós? Talvez a nós não seja pedido hoje o derramamento do próprio sangue, mas com certeza é pedido testemunho. Como estamos testemunhando? Como estamos correspondendo à vontade de Deus? O que o Senhor está nos dando como graça e que devemos aprender a lucrar. A chance de buscar, de testemunhar na rua, no meu trabalho, a chance de corresponder diante da unidade com a minha família, com a igreja. Como eu estou fazendo? Como eu estou buscando? Hoje vemos este chamado que a igreja nos faz da correspondência por meio do testemunho destes mártires, que saibamos também nós corresponder, assim como eles o fizeram, aprender a entregar tudo a Deus, saber que com Ele sempre teremos muito mais. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.